Barreto, bom dia aí a todos. De fato, testei positivo. Na verdade, fiz o teste na chegada do aeroporto e depois, ao longo do dia, eu tive o resultado de que eu estava positivo. Assim como acho que muitos dos demais que estavam presentes vão poder testar positivo, vamos dizer assim, ao longo dos próximos 5 dias. Por tudo que a gente já tem conversado com os infectologistas e tudo, essa é uma possibilidade forte que vem a ter. Desde que o Flamengo tomou conhecimento que já tinha alguns jogadores infectados, a gente tomou a decisão de mandar imediatamente um avião para trazer de volta, vamos dizer assim, esses jogadores. Por acaso, tivemos a possibilidade de mandar 4 jogadores para complementar o grupo que estava lá. É bom que se diga que esses jogadores foram imediatamente isolados nos seus quartos, né? Passaram a receber alimentação, tudo isolado, e dali só saíram para pegar o avião para poder voltar. Ao longo do tempo também nós tínhamos levado testes rápidos lá com o Dr. Tanuri, e nós tivemos mais 2 pessoas que começaram a se sentir mal, entre elas o próprio Dr. Tanuri e também o Juan. O Dr. Tanuri, então, fez o teste rápido nele próprio e no Juan. A preocupação dele é ainda maior, né, porque estaria, vamos dizer assim, muito próximo dos jogadores ao longo do jogo, e ele também testou positivo, e o Juan também. Então, esse avião que já estava, vamos dizer assim, providenciado e chegando, ele acabou voltando junto com esses jogadores, né? Então, logo esse avião chegou lá, esse avião teve problemas, vocês mesmos noticiaram aí que o problema de autorização de voo foi tudo feito de uma forma muito rápida, e ele chegou em Manaus, mas não conseguiu a autorização das autoridades de um país para poder cruzar o espaço aéreo, teve que voltar. Então, enfim, acabou atrasando também a retirada desse pessoal. E depois nós tivemos que mandar de novo esse avião para a retirada de uma única pessoa que naquele momento ainda permanecia com Covid lá, que era o Juan. O Juan já deve, já saiu do Equador, já está vindo para o Brasil. Se é que não já chegou, eu imagino que ele estivesse chegando de madrugada no dia de hoje. Mas, de fato, quer dizer, infelizmente, vários outros que estavam por lá, convivendo junto, tiveram um problema também e acabaram infectados. E eu acho que esse é uma grande discussão. Bom, eu queria primeiro, Marcelo, corrigir uma coisa que eu já ouvi hoje de manhã. Eu vi o Lofredo falando, Fabiola, acho que eu vi você também falando e tudo, e tem informação importante para dar, porque vocês sabem o seguinte, parece que o Flamengo mandou um jogador para lá para se infectar. Só para comentar o seguinte, o João Gomes, que é um jogador que estava infectado, que vocês chegaram a comentar, ele fazia parte da comitiva do Flamengo desde o primeiro dia no Equador. Ele não foi um dos 4 jogadores que foi enviado para lá. E, na verdade, mesmo que ele tivesse sido, ele chegou no jogo, se ele tivesse sido enviado na última hora, ele teria chegado no jogo, e no dia seguinte, ao retornar, se ele tivesse testado positivo, certamente não teria contraído o vírus lá. O risco que ele tem é de ter contraído o vírus, quer dizer, dos demais que chegaram lá terem contraído o vírus, já estarem com a doença e estarem num período em que o teste deles ainda não está dando positivo. A informação que a gente tem dos nossos infectologistas é de que eles poderão até, durante 5 dias, e a gente está falando aí segunda ou terça-feira da semana que vem, estarem com o teste positivo, exatamente pelo convívio que eles tiveram agora. E daí, vamos dizer assim, a razão pela qual o Flamengo pediu suspensão do jogo, porque
A gente está com todos esse pessoal, vamos dizer assim, identificado, isolado nesse momento, e a gente acha simplesmente um absurdo. Foram muitas pessoas, não é o fato de você ter tido contato com uma pessoa, é um convívio diário dentro de um hotel e preocupações que a gente teve com, por exemplo, abrir as portas dos quartos, cortar o ar-condicionado. Ele pediu isso e eu fui lá falar com o gerente de hotel. O hotel lá tem as normas deles. Então, e ficam circulando o ar-condicionado. Quer dizer, então, é um problema. Não é como deveria ser hoje em dia com um problema de pandemia. A gente não estava vamos dizer assim, na segurança do nosso CT. E aí eu queria até aproveitar para poder falar um pouco, porque ontem num programa, quer dizer, nos programas que têm sido falados aí de TV e tudo, tem colocado, vamos dizer assim, em discussão falas que eu tive no passado dizendo que o protocolo era seguro. O Foi aqui, protocolo presidente. do Flamengo Foi aqui. Aqui no Redação nós mostramos a sua fala. Quando o futebol estava voltando, o senhor disse que a imprensa esportiva, que os cronistas esportivos deveriam prestar mais atenção ao protocolo e entender que ele é seguro. Não, é só separar as coisas, entendeu, Marcelo? É separar, assim, um momento em que você fala e sobre o que você está falando. Então, quando eu falei que o protocolo era seguro, naquela protocolo época, dentro do foi clube. com relação à volta... Isso, o jogo seguro foi o protocolo que nós fizemos para o Campeonato Carioca. E o que ele previa? Ele previa testes contínuos, todos os dias, o ambiente do CT desinfectado, e testes, inclusive, na hora do jogo. Os jogadores chegavam no estádio, faziam um teste, e ali, se porventura, naquele minuto, ficasse identificado que ele estava dando positivo e, consequentemente, a partir daquele momento, ele poderia estar contaminando alguém, ele estava isolado. No caso do Campeonato Brasileiro, a gente já tem um pouco mais de risco. Por quê? Porque você é obrigado a testar quando você viaja alguns dias antes para mandar. Então, sempre tem uma janela, que é uma janela pequena da viagem, e é por isso que a gente gosta de viajar um dia antes apenas. A gente faz o teste e tenta viajar um dia antes. E mesmo assim, a gente ainda tenta, antes do jogo, testar os nossos jogadores com teste rápido. Algo que não está no protocolo, mas que a gente faz. Algumas vezes a gente faz isso. Agora, o que aconteceu, e aí coloco em xeque, vamos dizer assim, todo o aspecto de tratamento que o Flamengo tem em relação à doença, tá certo? Foi uma situação extremamente excepcional, que é no protocolo da Conmebol. O protocolo da Conmebol, você testa dias antes, vários dias antes, para você, inclusive, ter autorização de viagem. Então, o seu risco aumenta muito mais, porque a janela é muito maior de tempo do momento em que você faz o teste até o momento que você vai jogar. Você já pode ter jogadores infectados naquele período e você vai viajar com ele desenvolvendo essa doença e podendo transmitir para outros jogadores. E essa foi a razão da gente levar testes rápidos na mala também, porque a gente sabe que ia ter esse tipo de problema. E mais, agravado pelo fato de que, dessa vez, marcaram 2 jogos para o Flamengo, com 4 dias de diferença no Equador. O que era praticamente impossível o Flamengo ficar indo lá, viajar 7 horas, jogar um jogo, voltar para o Brasil, depois voltar para lá mais 7 horas de voo, para poder jogar de novo e voltar. Então, nós tivemos que nos adaptar a um ambiente que não era o nosso CT, não era com as nossas regras, um país distinto, inclusive tendo que ter testado os nossos jogadores com um tempo muito anterior. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte: os protocolos que o Flamengo usa e utiliza são extremamente seguros, e a gente pode estar certo que a gente dá total e completa prioridade à saúde dos nossos jogadores. Pode estar certo disso. Eu acho que a maior demonstração é que nós tínhamos mais uma pessoa testada positiva, nós não deixamos ela voltar no mesmo voo e contratamos um outro voo, um outro jato para buscar uma pessoa.
lá no Equador, que ficou isolada lá, que se manteve isolada exatamente porque a gente sabia que ela estava doente. Presidente, eu tenho Então, algumas esse é o primeiro perguntas, ponto. se o senhor me permitir. Todas, Primeiro eu queria me desculpar pelo erro. Realmente, eu e o Lofredo, não me lembro da Fabíola, mas eu aqui e o Lofredo no Sport TV News, citamos o nome do João Gomes e os 4 jogadores que embarcaram foram Natan, João, Lucas, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz. Então, esse foi um erro de informação e eu agradeço pela sua correção. Peço desculpas pelo erro cometido em 2 dos nossos programas. Agora, com relação ao protocolo, uma dúvida que eu manifestei no programa de ontem foi a seguinte. Ou falhou algum protocolo, que não precisa ser necessariamente do Flamengo, e eu acho que a gente precisa prestar muita atenção no uso dessa palavra, né? Não existe protocolo único, existem protocolos que são de treino, de jogo, de viagem, ou algum desses protocolos falhou, e pode ser do Flamengo, ou como o senhor está mencionando aí, pode ser o da Conmebol, ou a gente está numa situação em que, para jogar, o clube precisa sair de casa, ele precisa se deslocar, precisa ir para o aeroporto, para o hotel. Se não é possível garantir a segurança dos jogadores, dos membros da comissão técnica, da diretoria, num deslocamento, então o futebol não poderia ter voltado. Existe uma terceira via, presidente, ou a gente está mesmo entre essas 2 possibilidades aí, entre o protocolo ter falhado ou o protocolo não ser seguro o suficiente, os protocolos não serem seguros o suficiente para voltar ao futebol? Eu acho o seguinte, que eu não sou médico, infectologista, não sou eu que vou dar a última palavra em relação a isso, mas eu entendo que quanto mais tempo você tem no seu protocolo entre o momento do teste e o momento em que você vai participar da partida ou da atividade, maior o risco que você tem de infecção. Maior obviamente, porque você pode ter um jogador ter contraído a doença e ainda está num período na qual você testa e dá negativo. Se você testa isso continuamente e é muito próximo do momento do jogo, o risco é muito baixo de que ele tenha contraído aquilo naquele momento. E o que é mais importante, quer dizer, o que acaba, vamos dizer assim, fazendo com que esse vírus prolifere e pegue nos demais, e eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu, foi o período de convívio. Porque se você está no seu CT, você tem toda lá uma área reservada, isolada, para poder fazer as coisas. Quando você está num hotel, você está seguindo as regras de um hotel, que você está lá, você tenta melhorar, adaptar as coisas, mas não é você que define a regra do ar-condicionado do hotel, como é que funciona, se está fechado ou não está, a galeria de ar-condicionado. Você não consegue controlar a desinfecção do ônibus que está levando você. Você procura chegar mais cedo, criar mecanismos de controle desse processo, mas é óbvio que o nível de controle que você tem sobre esses aspectos externos é muito menor. Então, eu vou ser sincero a você, quer dizer, é um risco, você tem um risco, obviamente que se tenta criar os protocolos para diminuir o risco, mas eu não tenho dúvida nenhuma que pelo fato de envolver um período de tempo maior, o risco que se tem jogando um jogo, por exemplo, na Conmebol, ele é maior, óbvio, pelo tempo de viagem, do que, por exemplo, um risco de se jogar um jogo no Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso aí é uma opinião de alguém que já vem estudando, lendo sobre o assunto, conversando com infectologistas, com tudo. Mas, obviamente, quem pode dizer isso melhor do que eu são médicos, infectologistas. Presidente, outra dúvida com relação ao pedido de adiamento do jogo contra o Palmeiras. Em que o Flamengo considera que a situação dele é diferente da situação do Goiás, que teve o mesmo número de jogadores, se não me engano, 16 sem condições de jogo, e enfrentou Palmeiras e Atlético Paranaense? A discussão para mim não é o número de jogadores. Para mim aqui a discussão é o período da janela de infecção que a gente tem. Nós consultamos 2 infectologistas e o que eles disseram foi o seguinte: você teve um grupo enorme de pessoas e não há dúvida que você teve uma carga viral absurda
dentro desse grupo, quando você tem 16 pessoas e agora 16 jogadores, fora todos nós, inclusive eu que estou infectado aqui, o Marco Braz, o BAP, tanta gente aí que acabou, o Deco Rosman e outros aí que estão ainda testando. Eu já soube que um rapaz que estava conosco lá também, que é lá do Comitê do Futebol, começou a ter sintoma e já foi testado de novo. É bem possível que ele esteja. E eu acho que as pessoas todas que estavam ali envolvidas, certo? Podem ter tido ou passado para outras. E o que dizem os infectologistas é que eles podem ter contraído o vírus no último momento em que eles estavam conosco dentro do avião. E eles precisam de um prazo de 5 dias para que isso possa vir a dar um teste positivo ou não. Então, é o seguinte, até segunda ou terça-feira da semana que vem, todos são potencialmente contaminados. Todos. Deem eles testes negativos ou não na véspera do jogo. Então, para mim, isso é um... Mas não foi um sujeito. Tem 16 jogadores e mais um monte de dirigentes e pessoal do staff que estava lá. Para mim, insano. Essa discussão do número de jogadores que tem, que não tem, estava todo mundo junto e misturado lá, gente. Presidente, e estão isolados. Essa expressão aí? Se chegar na segunda-feira e você testar, se você chegar na segunda-feira, passado o prazo da chegada do voo, se você passar e testar e esse teste for negativo, então é porque ele não pegou. É simples assim. Agora você vai deixar o quê? Ter um monte de pessoas com chance de estar contaminadas jogando? Não é razoável. Tantos jogos já foram adiados. O que significa adiar mais um jogo? Presidente, o senhor usou a expressão junto e misturado. Nós recebemos aqui um internauta mandou para a gente uma foto dos jogadores do Flamengo que foi publicada nas redes sociais sem usar máscara. Como é que é o regulamento do Flamengo? O Tim Vickery também tem uma pergunta, eu vou passar para ele depois. Mas como é que é essa norma interna? É uma foto dentro de um avião do Flamengo. Assim, na volta. Estavam todos testados e sim. Isso. É uma foto da volta. O senhor consegue ver, presidente, se eu mostrar aqui? Eu tenho ela aqui. São jogadores do Flamengo... Eu estava no avião. Dentro do avião. Esse é o da volta. Lá na frente, estava sentado lá na frente. Não, é até um post do Twitter do Flamengo, né? Voltando com mais 3 na bagagem, depois do jogo contra o Barcelona. Eles dentro do... Legal. Eles ficam dentro do avião, mas é óbvio que na hora que você vai tirar uma foto, você não tira uma foto com máscara. Eu não tiro foto com máscara, tá certo? Eu fico com máscara, quando eu vou tirar uma foto, eu tiro a máscara, prendo a respiração e tiro foto. Isso acontece com todo mundo. Eu vou andar aqui na praia, aqui onde eu moro, aqui em São Conrado. Obviamente eu não estou andando agora, mas assim, quando as pessoas passam lá e dizem, pô, presidente, tira uma foto aqui comigo e tal, eu vou lá, tiro a máscara, prendo a respiração e aí depois eu boto a máscara de novo. Vamos relevar aí, né? Não é? Isso fica parecendo que está todo mundo assim. Agora, os jogadores, eles têm um problema. Eles jogam sem máscara, eles depois que acabam o jogo. É difícil de conter, vamos dizer assim, a coisa natural. O sujeito chegou, jogou, ganhou um jogo. Eles se cumprimentam, vamos lá, vão se abraçar. Por mais que a gente oriente, é natural. Jogaram um jogo lá que, poxa, com tantas dificuldades, acabaram ganhando. Estavam todos felizes ali. A gente tenta fazer o que é possível, mas é mais mais um problema. É mais um problema que a gente tem. Tim. O Boca Juniors também sofreu vários jogadores testando positivo. E o médico, ele deu uma entrevista quando ele falou, bem, o clube topou jogar. Mas a minha opinião como médico é que a Libertadores não deveria se jogar nas condições atuais. Eu gostaria de saber, presidente, se uma vez você ouviu uma coisa semelhante de um médico lá no Flamengo. Não ouvi. Ao contrário, né? Eu vi lá
Tanuri, eu acho que ele até contribuiu lá para as discussões e tudo, eu imagino que ali que a discussão deles era muito no lado técnico, quer dizer, de tentar fazer o melhor protocolo possível. Eu acho que nós vamos ter alguns aprendizados aí dessa viagem que vão ajudar a melhorar esse protocolo. Vale a pena continuar jogando a Libertadores, presidente? Os clubes vivem de disputar competições, Marcelo. Com certeza nós não vamos ficar mais 8 dias fora de casa sobre hipótese alguma, isso eu posso lhe garantir. E cada vez mais a gente vai tentar, vamos dizer assim, reduzir ao máximo, vamos dizer assim, o período de viagem que a gente vai ter mesmo para jogar o Campeonato Carioca, ou o Campeonato Brasileiro, desculpe. Acho que é um aprendizado que a gente tira dessa viagem. E se a gente for ver, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que esse grande número de jogadores contaminados foi fruto, vamos dizer assim, desse período grande em que eles estiveram ausentes e dentro de um ambiente, convivendo dentro do ambiente no qual a gente não controlava todas as regras do convívio e da situação, né? Nós não estávamos na nossa casa. Presidente, para a gente encerrar, o controle de tudo. Para a gente encerrar, o senhor disse que o Flamengo está aprendendo várias lições desse episódio. A postura do clube com relação à liberação do público nos estádios vai mudar por conta desse episódio? Porque se não é possível, durante uma permanência de 8 dias em outro país, impedir que um grupo de jogadores e de outros integrantes da comissão sejam contaminados, é possível no estádio de futebol cuidar da segurança de 20 mil pessoas, presidente? A postura do Flamengo em relação a isso aí sempre foi, não vai mudar, porque ela sempre foi a mesma. A postura do Flamengo sempre foi a de que quem deve decidir sobre isso são as autoridades. O Flamengo continua tendo a mesma postura. Eu não vou poder dizer para uma autoridade de saúde do estado de São Paulo, do estado do Ceará ou do estado do Rio de Janeiro, eu não quero ensinar a eles o trabalho deles, o que pode ser liberado ou não pode. A gente entrar nesse tipo de discussão, para mim, na verdade, você querer opinar sobre o trabalho dos outros. O Supremo Tribunal Federal no Brasil estabeleceu que são as autoridades locais de saúde que devem decidir quando e como deve ser aberto o público para os jogos. O Flamengo não vai opinar em relação a isso. O Flamengo simplesmente ele diz que a posição dele é cumprir aquilo que for estabelecido dentro da lei. Ponto. Isso não é uma posição do Flamengo. Essa é uma posição das autoridades de saúde. Então o Flamengo não é apoiador da volta do público aos estádios. É isso que o senhor está dizendo. Não, o Flamengo é apoiador da volta do público aos estádios, se assim for determinado pelas autoridades de saúde de cada local, conforme foi determinado por decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Mas o senhor acha que é possível garantir a segurança dessas 20 mil pessoas? Não sou eu que acho. Quem deve decidir isso são as autoridades de saúde dos estados e dos municípios. Não cabe ao Flamengo e a mim de dizer isso depois que foi tomada uma decisão pelo Supremo de quem deve ser responsável por tomar essa decisão. Presidente, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Se não, estamos aqui nos despedindo. Não, eu agradeço aqui a participação. Obrigado aí pelos reparos, inclusive.